Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 16 de março de 2026. Está começando agora o programa Reflexão do Dia. Quarta semana da Quaresma, segunda-feira, cor litúrgica roxo. Santo do Dia. Santa Eusébia. Século VI, França. Ela viveu conforme o seu nome, que de origem grega quer dizer piedosa. Mesmo sendo considerado muito jovem para assumir um cargo de abadesa, Eusébia foi colocada neste cargo logo após a morte da sua tia. Eusébia trazia o grande e humilde desejo de corresponder ao chamado de Deus, à indicação de Gertrudes. Mesmo em sua jovialidade, dava grandes exemplos de humildade e de busca pela pureza. Realizava os trabalhos mais difíceis e era justa e moderada nas suas decisões. Consta que Eusébia, por graça divina, previu a própria morte, tendo tempo assim de orientar e exortar as suas monjas a viver sempre na caridade fraterna. Alguns dão a data da morte aos 23 ou 33 anos de idade, mas a Igreja se apega aos 33 anos. Eusébia demonstrou ser assim como seu mestre, um modelo de humildade. Santa Eusébia, rogai por nós. Vamos preparar o nosso coração para ouvirmos a palavra do Senhor. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim fala o Senhor: Eis que eu criarei novos céus e nova terra. Coisas passadas serão esquecidas, não voltarão mais à memória. Ao contrário, haverá alegria e exultação sem fim, em razão das coisas que eu vou criar. Farei de Jerusalém a cidade da exultação e um povo cheio de alegria. Eu também exulto com Jerusalém e alegro-me com o meu povo. Ali nunca mais se ouvirá a voz do pranto e o grito da dor. Ali não haverá crianças condenadas a poucos dias de vida, nem anciãos que não completem seus dias. Será considerado jovem quem morrer aos 100 anos, e quem não alcançar 100 anos passará por maldito. Construirão casas para nelas morar, plantarão vinhas para comer seus frutos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 29. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes, e não deixastes rir de mim, meus inimigos. Vós tirastes minha alma do abismo e me salvastes, quando estava já morrendo. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes. Cantai salmos ao Senhor, povo fiel, dai-lhe graças, invocai o seu santo nome, pois sua ira dura apenas 1 minuto, mas sua bondade permanece a vida inteira. Se à tarde vem um pranto visitar-nos, de manhã vem saudar-nos a alegria. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes. Escutai-me, Senhor Deus, tende piedade de nós. Sede, Senhor, o meu abrigo protetor. Transformastes o meu pranto em uma festa. Senhor, meu Deus, eternamente hei de louvar-vos. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu que fosse a Cafarnaum curar seu filho que estava morrendo.
Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem pela 1 da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Este foi o segundo sinal de Jesus. Realizou-o quando voltou da Judeia para a Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então estamos diante de um milagre que Jesus realiza na Galileia. Ele que saíra da Samaria, né, está vindo para a Galileia. Veja que o próprio Jesus já tinha falado e declarado que um profeta não é honrado na sua terra. Já tinha tido outras experiências na região da Galileia, inclusive em Nazaré, onde tentaram jogar Jesus até de um abismo. Então, é um pessoal que é resistente. Mas nesse cenário todo, me parece que a opinião da Galileia sobre Jesus começa a mudar quando no templo Jesus realiza muitos milagres, né? Visitando ali o templo de Jerusalém, principalmente na época lá das festas. Assim Jesus voltou para Caná da Galileia. Aí, lembra que no Caná na Galileia é onde Jesus realizou o primeiro milagre, né? Transformou a água em vinho, 600 litros de água em 600 litros de vinho. Então, esse número é muito importante porque é a esperança, é a alegria. Esse número 6 é toda a plenitude humana, né? Humana. Então, essa alegria humana. Então, Jesus está mostrando com isso que mostra para nós que Deus se preocupa até com a nossa alegria, até com a nossa satisfação pessoal. Aliás, tem um desejo que fala assim, tem um salmo que fala assim: externa os seus desejos ao Senhor, entrega seus desejos ao Senhor e o Senhor há de realizar segundo a vontade de Deus. Então, às vezes, a gente quer comprar uma televisão, mudar um carro, investir num apartamento, a gente fica pensando, né? Eu não vou pedir isso a Deus. Não vou colocar essas preocupações para o Senhor. Mas o Salmo deixa bem claro que até os nossos desejos é uma preocupação de Deus. Então, aqui, nesta realidade, há um oficial do rei que procura Jesus. Meu filho está morrendo. Jesus disse-lhe, né? Se não vides o sinal de prodígios, não vai acreditar. Então, veja, o próprio Jesus já responde ele, segundo o que estava acontecendo na região da Galileia várias vezes, onde Jesus era muito questionado. Mas me parece que desta vez, este oficial do rei mostrou-se ser diferente, né? Ele falou: Senhor, meu filho está morrendo. Uma situação crítica. Meu filho está nas últimas. Então Jesus, olhando e tocando nele, fala assim: vai, né? Desce, pode ir embora, pois seu filho está vivo. Olha que grande surpresa. Aquele homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Então, está aí um grande exemplo para nós. Ele acreditou na palavra de Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, e a palavra e a verdade surge da palavra, aquele que crê na palavra. Então, esse oficial do rei, ele acreditou na palavra de Jesus. Então, é muito claro que aqui no versículo 50, o homem acreditou na palavra de Jesus.
É muito forte isso, porque é na palavra que tudo foi criado. Deus, na palavra de Deus, faça-se, né? Faça-se o mar, o céu, faça-se os limites, a terra, tudo. A palavra é que contém a verdade de Deus. E esse homem acredita na palavra de Jesus. Ele deu meia volta e descia para Cafarnaum, quando os seus empregados foram ao seu encontro dizendo que o seu filho estava vivo. Aí o funcionário pergunta, mas que horas é que meu filho melhorou? Eles responderam, a febre desapareceu ontem, pela 1 hora da tarde. Então, dia da Galiléia a Cafarnaum seria 2 dias de viagem, no meio da viagem, ali, a este encontro. Então ele vê que na mesma hora em que o Senhor Jesus toca nele e fala que o seu filho está curado, foi a hora que o filho curou e ficou libertado. E o fato deste homem ter acreditado na palavra de Jesus. Então, é muito importante isso. Nós temos que evidenciar que, se eu não estudo a palavra, se eu não conheço a palavra, se eu não reconheço a palavra de Deus na minha vida, como que eu vou viver então a dimensão dos milagres? Como que eu vou viver a oportunidade de Deus agir na minha vida, na vida dos meus filhos, da minha filha? Como que é importante nós termos uma catequese aprofundada e não viver a vida superficial, conhecer muito profundamente. Não é conhecer o mínimo, não, é se dedicar ao conhecer a palavra do Senhor, participar da vida eclesial, participar de movimentos, serviços pastorais, ser uma pessoa dedicada à obra do Senhor, à graça do Senhor, para que tudo aconteça na minha vida segundo a palavra de Deus. A febre desapareceu daquele menino. Ele volta à vida. O pai verificou que tinha sido exatamente no momento em que Jesus teria falado. Aí encerra o evangelho de hoje falando. Então ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. E veja que uma experiência de um pai traz a conversão de toda a família. Às vezes, a experiência de um filho traz a conversão de toda a família. A experiência de uma mãe com Deus traz a conversão de toda a família. Assim, então, podemos viver, experimentar a primeira leitura de hoje, que nos oferece uma Jerusalém que desce do céu, onde haverá alegria e exultação sem fim. Né? Não haverá fome, não haverá perseguição. Uma criança não encontrará a morte e aquele que morrer com 100 anos vai ser dado como morreu muito jovem. Então, esta profecia, em Isaías 65, fala de uma Jerusalém, fala de um tempo novo, talvez um novo céu, uma nova terra, um tempo onde o próprio Cristo há de reunir os seus e viver. Né? Seremos, então, tocados pelo Senhor, mas para vivermos essa promessa do Senhor, temos que confiar na palavra e vivermos santamente o sofrimento diário, o sofrimento de cada dia, nos traz essa esperança em Jesus Cristo. Porque ser cristão é ser mais um que se doa em sacrifício. Aí possamos viver o Salmo 29. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livraste. É o Senhor que nos livra de todos os tormentos. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. E a reflexão do dia é um programa diário com o objetivo de estudar as palavras que compõem a liturgia diária. Seja você também um anunciador da Boa Nova, divulgando em suas redes sociais este estudo, esta pregação, este ensino, para que mais corações escolham viver a palavra de Deus, confiar na palavra de Deus e assim experimentar na sua vida o poder da palavra de Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.